E nesse momento quero convidar a igreja a abrir a tua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Hoje eu quero trazer uma palavra curta, mas uma palavra que fala sobre gratidão. Precisamos ser gratos em tudo que Deus tem nos dado, mesmo muitas vezes que não é do jeito que nós queremos, mas em tudo devemos ser gratos a Deus. Então 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia não fala que devemos dar graças a Deus em parte. Nós não encontramos nenhum lugar na Bíblia que vem falar isso, mas toda vez quando aparece em tudo, é em tudo mesmo. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a intenção da gratidão é em tudo. Mesmo quando nós muitas vezes passamos por dificuldades. Não que demos graças pela dificuldade que temos, mas dar graça com aquele que está conosco na dificuldade, para nos dar a vitória de cada dia. Porque só Ele, só Cristo, pode nos dar essa vitória, essa força de continuar nessa luta, vencer toda a luta que vem do Senhor. Então, em tudo dai graças pelas bênçãos merecidas, graças pelas bênçãos invisíveis e específicas. Muitas vezes recebemos bênçãos específicas, que nós possamos sempre estar atentos a lembrar daquilo que recebemos, sejamos gratos em tudo. A expressão em tudo é muito rico. Gratidão pela vida, como é bom ter a vida. Gratidão pela saúde, gratidão pela família. Nós temos tantas coisas durante o dia a agradecer a Deus. Gratidão pelas escolas, onde os filhos podem estudar. Gratidão pela igreja que temos. Gratidão poder sentar, poder cantar, louvar, adorar ao Senhor. Há muitas pessoas em países diferentes que não têm esse conforto que nós temos. E muitas vezes falta-nos essa gratidão diante de Deus e tudo que Deus nos deu. Isso aqui tudo veio de Deus. Precisamos ser gratos a Deus por tudo. Gratos pelas vitórias que Ele nos dá. Gratos pelos irmãos, pelo convívio entre os irmãos. É muita gratidão poder pertencer ao corpo de Cristo, a uma comunidade, a uma igreja onde nós possamos nos comunicar, nos amar. Por isso precisamos aprender a cada dia ser grato em tudo que temos. E quero ler um texto, abre a tua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3, verso 12 a 24. É muito importante nesse momento, que fala sobre a gratidão, fala sobre as misericórdias de Deus que não tem fim, que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Lamentação 3, 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queridos, se não fosse a misericórdia de Deus hoje, onde estaríamos? Onde estaríamos se não fosse? Então sejamos gratos pela misericórdia de Deus, porque as suas misericórdias não têm fim. Assim como lemos no começo, em tudo dai graça, as misericórdias não têm fim. Ela se renova a cada dia. E no verso 23, se renova a cada dia, grande a sua fidelidade. Você já parou para pensar? Cada dia, Senhor, assim que você tirar o teu pé da cama, Deus já renovou a sua misericórdia para contigo, para comigo. Eu fiz uma pequena conta, eu tenho 76 anos, um mês mais uns dias. Sabe quantas vezes Deus renovou a sua misericórdia sobre mim? 28.804 vezes. Então muitas vezes nós nos esquecemos de dizer: Deus, muito obrigado. Mais um dia, estou ponhando meus pés fora da cama e eu sei que a tua misericórdia, o Senhor já renovou sobre mim. Então ser grato pelas misericórdias de Deus, porque elas se renovam. E podemos dizer, igual Jeremias disse: a minha porção é ao Senhor, diz a minha alma. Então se nós somos gratos, se a misericórdia do Senhor se renova cada dia, cada manhã sobre nós, e podemos dizer então:
a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Que bom esperar pelo Senhor, que bom que a nossa alma anseia pelo Senhor, por aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que muitas vezes nós nem percebemos que Deus fez e nós não percebemos, mas que nós cada dia possamos aprender a ser grato a Deus em tudo. Efésios 5:20 diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, ao Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dai graças em tudo. Então o dia não está bem, muitas vezes a gente vê e fala, mas hoje eu tive muita luta, graças a Deus, porque alguém estava ao teu lado, para você conseguir vencer todas as lutas. Não que devemos dar graça pela nossa doença, mas dar graça àquele que nos dá a saúde, daquele que nos renova a nossa saúde, dar graça a tudo que nós temos, tudo que Ele tem nos dado. Em segundo lugar, dar graças é o dever nós dar graças, não é uma opção nossa como cristão, mas é um dever nosso, ser grato a Deus por aquilo que recebemos, grato a Deus porque podemos nos vestir, graças a Deus porque podemos viver em família, que bom viver em família, graças a Deus pela cidade nossa, graças a Deus pelas escolas, graças a Deus pelo prefeito que cuida da nossa cidade, graças a Deus pela nossa pátria, vivemos num país tão rico, embora muitas vezes não acontece da forma que nós queríamos acontecesse a ministração, mas graças estamos a Deus pela pátria que nós temos, oramos pela nossa pátria, porque cremos que um dia Deus vai levantar homens e mulheres que vai fazer diferença no nosso país, que vai fazer diferença na administração do nosso país. Nós cremos, oramos por isso, porque se nós não oramos pelo nosso país, os homens vão fazer o que eles querem fazer, mas se há uma igreja que ora, que clama a Deus, Deus um dia vai ouvir o clamor, e Deus vai vir ao encontro, Pai, da necessidade do povo, para que haja mais segurança, que haja mais liberdade para as pessoas, liberdades de caminhar nas cidades. Por isso precisamos ser gratos, até mesmo pelos nossos governantes, e orar e clamar a Deus, para que um dia Deus toque o coração de cada um que nos governa, em nome de Jesus. Dar graças em tudo que possuímos, tudo que recebemos. Essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, é pedir a Deus. Se nós olharmos os credos que nós temos na igreja hoje, tem mais pedido que adorar e glorificar a Deus. Então o ser humano, a primeira coisa que ele aprende é pedir. Mas a Bíblia nos convida para que nós demos mais graças do que pedir. Ser grato a Deus em tudo que nós temos recebido dEle. Uma das razões porque há tantas pessoas infelizes nesse mundo, e nós sabemos, quanto mais as pessoas têm, parece que mais infelizes eles são, porque não aprenderam o princípio da gratidão. Você pode ter muito, mas se você aprendeu o princípio da gratidão, você será uma pessoa feliz. Então uma pessoa que é ingrata é uma pessoa triste. Uma pessoa grata a Deus, você vê no rosto das pessoas a alegria, o prazer de viver sempre ser grato a Deus por tudo. Então a alegria, a gratidão expressa no rosto de cada pessoa, mas a ingratidão faz a pessoa ficar triste, porque tem tudo que tem na vida, não falta nada, mas o que falta é o princípio da gratidão. Que Deus nos possa ajudar para que cada dia nós aprendemos mais e mais esse princípio da gratidão. Que nós possamos assim crescer cada vez mais em dar graças a Deus aquilo que Deus tem nos dado. Lembramos nós abre a tua Bíblia lá em Lucas 17, vamos ver uma pessoa que aprendeu o princípio da gratidão, Lucas capítulo 17, que é a história dos 10 leprosos. Talvez você ache, mas essa história eu conheço. Eu já vi falar muito dos 10 leprosos, mas há
há algo diferente aqui, quando Jesus curou esses 10 leprosos. Vamos ler o texto para nós entender um pouco da forma que Deus criou, que Deus curou esses 10 leprosos. Que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Primeiro ele gritava em alta voz: tem compaixão de mim. Agora ele volta gritando em alta voz, glorificando a Deus. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse samaritano? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante quando nós olhamos essa história desses 10 leprosos, que vieram ao encontro de Jesus, mas não podia chegar perto, porque a lepra era uma doença terrível. Ela não podia ter contato com as pessoas. Essas pessoas viviam isoladas. Mas de repente abriu na mente dele: Jesus está passando, é a única chance, é a única esperança nossa, é Jesus. Então eles gritaram. Eu acho o máximo o olhar de Jesus. E aqui, quando Jesus ouviu aqueles 10 leprosos gritando, Jesus olhou para eles, como se estivesse lá no fundo assim. Jesus olhou para eles e disse: vai, te apresenta aos sacerdotes. Só isso Jesus disse. Jesus não fez nenhuma grande coisa para curar esses 10 leprosos. Eu acredito que esse aqui é o único texto que Jesus manda as pessoas se apresentarem aos sacerdotes antes de ser curado. Aqui então, quando os 10 leprosos ouviram aquela palavra de Jesus: vai, se apresenta aos sacerdotes. E eles não questionaram, eles não duvidaram da palavra de Jesus. Eles criam tão firmemente na palavra, quando Jesus diz: vai, te apresenta ao sacerdote. Eles tomaram posse daquela palavra. Eles tiveram fé daquela palavra. Eles não perguntaram: mas como é que nós vamos agora nos apresentar? Nós ainda estamos leprosos. Como é que nós vamos ir aos sacerdotes? Ainda estamos com a lepra. Mas interessante, quando eles iam a caminho, a lepra começou a ser curados. Eu acho muito fantástico essa história. Quando Jesus então manda eles, antes de ser curado, manda eles se apresentar. E eles tomaram essa posse. Aí de repente um dos 10 homens viu que ele estava curado. Ele pegou e pensou consigo: eu tenho que voltar. Eu tenho que agradecer a Jesus pelo que Ele fez para mim. Então ele voltou. Ele voltou. Aqui nós encontramos a verdadeira gratidão daquele samaritano. Ele veio, prostrou-se aos pés de Jesus. E ali Jesus então perguntou: mas não foram 10 que foram curados? Não foram? Cadê os outros? Não puderam vir glorificar a Deus? Só este voltou e era samaritanos. Os judeus não voltaram, mas o único foi o samaritano que voltou glorificar a Deus, glorificar o nome de Jesus com o rosto prostrado no chão. Isso é gratidão. Então ele foi grato a Deus e ele recebeu não só a cura, mas foi salvo por Jesus, porque aprendeu o princípio da gratidão. Então ali estava o homem prostrado, mas já curado. Jesus podia muito bem dizer: mas cadê os 9? Se Jesus não fosse tão misericordioso, ele podia mandar a lepra voltar nos 9 de novo. Podia ou não podia? Mas Jesus é misericordioso, Ele é bondoso. Então aqueles 9,
eles não aprenderam o princípio da gratidão. Eles não voltaram. Mas graças a Deus nós temos alguém aqui que voltou. E isso ainda é um samaritano. Ele pensou bem, não, eu preciso voltar. E voltando, ele se prostrou diante do Senhor. Então isso aí nos ensina que nós devemos muitas vezes, em gratidão, nos prostrar diante do Senhor. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Como nós podemos fazer sem Ele? Então ele se prostrou diante do Senhor e recebeu essa grande bênção de Jesus. A bondade de Deus deve sempre mover os nossos corações em gratidão a Deus. Há uma palavra do Billy Graham que diz: o sol é para todos. O sol iluminou por os 10. Mas a sombra do Altíssimo é só aqueles que entram no esconderijo do Altíssimo. Então, ele foi na sombra do Altíssimo, recebeu essa grande bênção. Então, como diz, o sol é para todos, mas nem todos vão e entram no esconderijo do Altíssimo. Que maravilha! Que nós possamos ter essas lições, essas palavras que nos encorajem a continuar cada vez mais buscando a Deus e ser agradecido por tudo que temos. Ser agradecido tantas coisas que Deus nos tem dado até aqui. E para finalizar, eu quero abra a tua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, do 12 ao verso 17. E essa palavra aqui é para nós, para a igreja, que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor. Quando aprendemos que a gratidão agrada o coração de Deus. Então eu vou ler os versículos, os irmãos prestem bem atenção, que nós como igreja podemos viver esses versículos tranquilamente. Que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e diz: sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E o que a palavra diz? Com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, novamente, graças a Deus e Pai. Queridos, se nós revestimos como eleitos de Deus, o verso 12, revesti-vos como eleitos de Deus, e temos em nós a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, eu com certeza posso falar que nós conseguimos viver os outros 6 versos do nosso texto, que diz: se somos revestidos, eleitos, então nós podemos nos suportar uns aos outros, perdoar-nos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, que nós também nos perdoamos. Há sempre pessoas que perguntam: há um pecado que Deus não perdoa, é quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Mas aqui há pecado que Deus não perdoa também. Isso depende de nós, não de Deus. Se nós não perdoamos, se nós não liberamos perdão, Deus também não nos perdoa. Mas se somos revestidos como eleitos de Deus, nós somos capazes de perdoar uns aos outros. Nós somos capazes de usar de humildade, de mansidão, de misericórdia, um para com os outros. Eu achei muito forte essa palavra, como igreja, que nós possamos viver esses versículos: suportai-vos uns aos outros. Nós precisamos nos desejar uns aos outros, amar uns aos outros. A palavra diz que o amor cobre multidão de pecado. Então, se tem amor fluindo no nosso meio, não há lugar para o pecado, não há lugar
que nós não podemos dizer eu te perdoo, ou libero o perdão. E mais, no verso 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, o vínculo da perfeição. O amor é que nos aperfeiçoa dentro da igreja, na nossa vida, das pessoas que nos rodeiam. É o amor que é o vínculo da nossa perfeição. Precisamos buscar mais viver esse amor de Cristo, e ainda mais que, verso 15, seja a paz de Cristo o nosso árbitro em nosso coração. Deixa Cristo arbitrar em nosso coração, a qual também fostes chamados, e um só corpo, e sede mais uma vez, sede agradecido, que você pode pertencer a um corpo, que você pode ter Cristo como teu árbitro, que você pode ter o amor que Cristo colocou em nós, não que nós tenhamos esse amor, mas Ele colocou esse amor dele em nós, para a nossa aperfeiçoar com Ele. Ainda no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, um para com o outro, com sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Se nós somos revestidos, nós somos capazes de nós, um ajudar o outro, um ensinar o outro. E mais uma vez diz, com gratidão no vosso coração. Então tudo o que fizemos, haja sempre essa gratidão em nosso coração. E no verso 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus e Pai. Mais uma vez parece a palavra graças. Tudo que nós fizemos, sejamos sempre gratos a Deus, porque não é de nós que vêm as coisas, é Deus que derrama sobre nós essa graça, que nós podemos viver como igreja. Queridos, que nós possamos mesmo colocar em prática esses versículos, porque diz, nós somos revestidos e somos eleitos de Deus. Se somos eleitos de Deus, então vivemos como eleitos de Deus. Não podemos deixar de amar, não podemos deixar de perdoar, mas buscamos cada vez mais o crescimento um para com o outro. Não podemos ter inveja um do outro. Já aconteceu casos, não aqui, quando nós estávamos em Cacilândia, uma irmã não gostava da outra, então uma sentava no canto e o outro no outro canto, e na hora da ceia tomava ceia, né? Que amor é esse entre a igreja, onde falta o perdão, onde falta liberar o perdão? É isso que nós precisamos fazer, e isso é que faz a vontade de Deus, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Aqui nós vemos que a vontade de Jesus era que os 10 leprosos estivessem prostrados diante dele, mas havia só um. Mas Jesus é misericordioso, que essa palavra vem nos ensinar a buscar essa perfeição no amor, que a palavra vem cada dia nos ensinar que nós precisamos sim colocar em prática aquilo que está em nossas mãos, que é a palavra do Senhor. É ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta a nossa fé, porque diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se nós queremos ter mais fé, vamos viver a palavra, vamos colocar em prática um com os outros, porque só assim a igreja viverá em unidade. Sabe que essa unidade onde Deus se alegra pela unidade da IP e do Chapadão do Sul. Vamos fazer a nossa parte para agradar o coração de Deus, para que sejamos gratos em tudo. Amém, irmãos? Que Deus nos possa cada dia capacitar, verdadeiramente colocar em prática a sua palavra. Amém?